tarde, sou Rafael Petracioli, podcast Fala Aí está no ar, tudo bem? Como é que você tá? Agora boa tarde tá liberado, né? A gente já falou, tem uns 3 episódios que a gente grava de tarde. A gente sempre A gente nunca dizia o turno, né? Agora eu gravo de tarde, então só vou dar boa tarde, beleza? Independente da hora que você for assistir. Hoje. Verdade. Só pra perguntar, por que você veio todo engravatado assim? É porque eu vou ter uma reunião depois daqui. Eu não gosto, você sabe que eu não gosto de andar assim, mas tem dia que não tem jeito. Ó, galera, antes de você começar a se empolgar com o assunto, por favor, faça inscrição no canal. Tem mais o que? O sino, aperta o sino. Como é que o Joaquim fala? Larga o like aí, viu? Por favor. A gente vai falar sobre intolerância religiosa hoje aqui. E eu vou começar no boa tarde para Ivy Lira. Tem muito tempo que eu não vejo, não aparece aqui. Tudo bom, Ivy? Como é que você tá? Olha, Rocha, você não pode mentir, tá? Oxi. Por causa do tema. Eu tô ótima. Eu minto algum dia, Zé? Não é brincadeira isso? Vai mentir hoje. Rapaz. Eu tô ótima. E tô muito feliz. De verdade. Eu vou falar uma coisa que talvez vai gerar meu cancelamento. Pode ser, mas... Mas eu não tenho medo. Você sabe que eu sou assim, né? Tô aí. Hoje eu vim pra cá feliz. Claro que a gente vem gravar feliz. Mas tem convidados que te chamam, que te convidam. Tem convidados que é não mais assim. que a gente convida, claro, óbvio. Não é desmerecer convida. ninguém, não. E tem tema que, assim, esse é um tema que eu tava há muito tempo querendo ouvir. Na verdade, debater. Não tenho nenhum lugar para debater, mas ouvir. E eu vim muito feliz, de verdade. Eu vim conduzida até aqui hoje. Nós estamos aqui com o professor Fábio Periandro, advogado, professor, doutor em Direito, e vou fazer as minhas palavras de Ivy, porque toda vez que a gente faz programa com o Fábio sempre é massa. A gente não teve nenhuma ocasião que foi mais do que top, excelente. Sempre foi muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu, Fabão? Ave Maria, você sabe que eu tô... Chamou, a gente tá por aqui. Eu sei que sua agenda também não hoje é brincadeira. Hoje tava pesado, mas assim, o pessoal lá de cima também olhou e falou, não, tem de fazer, dá ajudou. Uma tranquilidade pro rapaz. Pra você ter uma ideia, eu tinha uma audiência com 10 testemunhas para ouvir. Quantas faltaram? 9 apareceram e uma não apareceu. Aí eu o instrutor virou e disse, não dá para quebrar a instrução, então a gente vai remarcar para outra data. Eu digo, tá bom. Porra, rapaz, eu digo, é porque tínhamos de estar lá, tá vendo? Eu digo, pronto, tá bom, tá tudo tranquilo. Rapaz, eu podia ter levado, não dá para quebrar não, a gente vai fazer agora. Nem que a gente saia daqui de noite, vamos embora, pede pizza aí. A ideia era essa, né? Eu tava preparado para isso, né? Para ver se chegar para ele e dizer, vamos fazer o seguinte, a gente para no hora do almoço, pelo menos. Né? Nosso trabalho, às vezes, já vi algumas situações dessa, galera. Chegou nas caixas de pizza, a audiência lá comendo no centro e a galera não tem condição. Tem realmente instrução que não vai quebrar, não faz sentido quebrar, né? Mas, Fabão, a gente vai falar sobre intolerância religiosa. Para mim, isso tem... a vinculação com o direito constitucional é flagrante. É inerente. Não tem nem como desvincular. No Brasil, a gente tem uma história constitucional da questão do tratamento das questões religiosas extremamente rico. Constituição atrás de Constituição mudando, você tem ali uma Constituição dando resposta a outra, já tivemos o Estado imiscuído com a Igreja, o Estado laico, a gente já teve de tudo um pouco. E aí eu acho que isso facilita muito que o brasileiro, nesse sentido, tem uma amplitude de experiências para poder conversar sobre esse tema maior do que muitas nações por aí, que tem um historicismo religioso bem mais pacato, mais tranquilo e muito menos sincrético do que o nosso também, né? O que também ajuda aí demais. Quando a gente vai falar sobre intolerância religiosa, e aí para nesse comecinho a gente manter um foco realmente mais jurídico, qual é a primeira discussão referente à Constituição de 88 que vem na sua cabeça como uma que salta aos olhos em termos de importância? Dentro da discussão de intolerância religiosa, a gente precisa puxar alguns passos para trás. Para a gente entender liberdade religiosa, que é o que dá base para a ideia de intolerância, a gente precisa sair, inclusive, do próprio artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos fundamentais. A gente precisa ir para o artigo 1º, para o artigo 3º da Constituição. Se a gente entender a Constituição como se fosse uma espécie de uma grande cebola, né, com várias camadas, até você chegar no núcleo dela, a gente tem uma previsão mais ampla de todas, que são chamados princípios constitucionais, que são os artigos 1º ao 4º. Nesse artigo 1º ao 4º, logo no artigo 1º, quando você fala de dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos do Estado brasileiro, nós temos um outro que pouca gente leva em consideração, que é o chamado pluralismo político. Por quê? Porque quase sempre as pessoas atrelam pluralismo político à pluralidade de partidos políticos, o que é um equívoco. Na verdade,
ter partidos políticos é regulado em outra parte da Constituição, do artigo 14 em diante, né? Em especial o artigo 17. Quando a gente fala de pluralismo político, nós estamos falando de pluralismo de ideias, a pluralidade de visões de mundo. O que já é uma base necessária para, no artigo 3º, logo à frente, a Constituição decodificar de uma forma muito clara, muito explícita, que todas as atividades brasileiras devem ser pensadas para erradicar a pobreza e para suplantar qualquer tipo de preconceito. Então, se a gente juntar tudo isso, a gente vai entender que tudo o que acontece na Constituição, do 5º até o 230, tudo tem de ser lido com a lupa destas previsões iniciais. E é aí que entra um dos maiores problemas que nós temos aqui. Porque você falou bem da questão de nós temos uma riqueza constitucional a respeito dessa matéria, mas todas as vezes que a gente tem algo muito rico, a gente acaba tendo também, com muita dificuldade, grandes benesses e grandes problemas. Né? Não tem jeito. Então, eu acho que a principal noção que a gente deve ter aqui no Brasil, na verdade, não é uma, são duas. A primeira, nós passamos por um período de tempo muito complexo, que foi o período do golpe militar. O período do golpe militar, juridicamente falando, ele fez um retardo do nosso constitucionalismo muito grande. Por quê? Porque a base do regime militar era um regime que você não podia ter contestação. E todo regime de exceção, ele não gosta, ele não aceita, ele não lida bem com a contestação. Sim. E como é que você contesta? Quando você aprende a pensar. Não é sem motivo que logo depois disso o que a gente acabou tendo foi o quê? Restrição à psicologia, filosofia, sociologia. Porque são exatamente aqueles cursos onde você avalia a forma de pensar, você encaminha o pensamento das pessoas. É interessante, esse fato que você falou, a Constituição de 88, inclusive, acho que tendo essa visão do que você está falando aí, a gente tem uma série de normas que claramente foram colocadas ali de maneira, óbvio que elas têm eficácia, mas de uma maneira também extremamente simbólica para desdizer determinados costumes do período militar. Sim. Como se fosse assim, a gente se atrasou tanto, vamos dar um empurrão para ver se esse carro volta para a velocidade que estava. Normas que às vezes você olha assim e fala, pô, isso aqui talvez tão não precisasse óbvio, estar né? aqui, porque isso aqui é meio óbvio. Mas é que tá. O óbvio precisa ser dito. Isso. Principalmente após um regime Eu acredito desse tipo, demais nessa frase. O óbvio, em muitos momentos, precisa ser dito. Em especial quando ele precisa ser dito para reafirmar coisas que são elementares. Se a gente sai de um período de muita restrição, era natural que você tivesse uma Constituição que fosse tratar de diversos temas. Por quê? Porque dentro da própria lógica constitucional, quando você eleva uma matéria ao patamar de uma norma da Constituição, você tende a que essa matéria seja colocada ali para ser protegida. Por quê? Porque a lógica é que você tem uma dificuldade maior de mudar a Constituição do que de mudar uma lei. Né? A paixão esporádica faz uma lei acontecer. Né? Um evento muito relevante, uma coisa muito assim. A gente está vivenciando agora uma discussão bem interessante, que foi um projeto de lei que está em andamento para converter a lógica atual em relação à questão do próprio corpo. Por quê? Faustão, todo mundo conhece, né? O apresentador, precisou de um transplante, fez o transplante pelo SUS, e o filho dele, numa tentativa de dizer assim, pô, não dá para te aceitar essa situação de ter tão pouca gente que faz a transplantação, que se submete à transplantação. E eles acabaram iniciando um projeto de lei no sentido de dizer o seguinte, vai ser o contrário. Não é agora mais que assim, doador é quem diz que é doador. A ideia é o contrário. Mas a gente A ideia é que isso todo... lá em 97? Mas parou. É E que, por na que verdade, parou? Agora voltou por conta desse fenômeno, que foi essa situação de você ter uma pessoa tão importante na mídia, que gera esse debate, e eu estou usando a expressão paixão no sentido momentâneo, de assim, você coloca o foco para isso. Né? Eu hoje trabalho muito com políticas públicas. Eu estudo, escrevo sobre políticas públicas. E uma das partes do que a gente chama de ciclo das políticas públicas é o que a gente chama de formação de agenda. Formação de agenda nada mais é do que você atribuir a N necessidades públicas o interesse dos chamados atores formais, que são aqueles que participam do Estado. Isso é uma questão que vai acontecer. A mídia, nesse caso, acabou levando de tal forma que passou agora a se discutir o seguinte, vem cá, não é melhor eu estabelecer que todo mundo é doador até que ele próprio diga o contrário? Porque, se você parar para pensar, no momento da dor, no momento do luto, grande parte das vezes as pessoas ficam tão desesperadas que ela quer acabar logo com aquilo. Então a pessoa, às vezes, não, enterra logo, crema logo, e aí você perde essa possibilidade. Aí a gente vai ter que questionar a indisponibilidade dos direitos fundamentais, né? Pronto. E aí agora você vai entender porque que eu disse que eram duas questões. A segunda questão que muitas vezes a gente esquece é que, por conta desse atraso,
nós hoje ainda estamos implementando a ideia de dignidade da pessoa humana que no restante do mundo já está implementada há muitos anos. Então, quando a gente discute hoje, por exemplo, intolerância religiosa, direitos da comunidade LGBTQI+, marco temporal em relação aos direitos indígenas, é porque a gente ainda precisa entender muito aquilo que a gente chama de teoria geral da vulnerabilidade, que é outra coisa que eu estou estudando agora e estou escrevendo também. Nós hoje temos um conceito de vulnerabilidade que ainda é um conceito muito menos efetivo do que poderia ser. Nós ainda enxergamos vulnerável como aquela pessoa que precisa de tutela, quando, na verdade, a gente precisa de respeito. Isso tem tudo a ver com a ideia de intolerância religiosa. A indisponibilidade dos interesses dos direitos fundamentais, por exemplo, ela tem de ser compreendida nessa perspectiva da vulnerabilidade. Por quê? Vamos falar de uma coisa estritamente jurídica, né? Direito trabalhista. Você tem hoje uma obrigatoriedade, inclusive, de quantificar os valores que você quer pedir na ação trabalhista. O TST agora, inclusive, por uma decisão do ministro Balazeiro, ministro aqui da Bahia, lá do TST, ele disse, mas ali é uma coisa aproximada, né? Não é uma coisa que você vai dizer, se o cara ele quantificou 10 e, na verdade, tem direito a 20, ele não vai perder os outros 20. Por quê? Pela indisponibilidade? Não, pela proteção ao hipossuficiente. Mas pare para pensar no sentido inverso. Se eu tenho essa exigência, se eu tenho essa definição, essa necessidade de fixar os valores, e eu chego para você, por exemplo, e diz assim, poxa, Ive, olha só, a gente fez uma conta aqui, você está querendo 100 mil reais, como você está pedindo aqui nessa ação, mas a gente consegue lhe pagar 40. A gente paga 10 parcelas 4 parcelas de 10 mil para você. A primeira agora, faça um Pix aqui em mesa de audiência, e daqui a um mês, a gente paga mais 10 mil para você. Se você parar para pensar, você vai dizer assim, poxa, bicho, mas eu estou abrindo, eu estou recebendo 40% do que eu tenho, do que você espera que tem, do que você pretende ter. E se você pretender ter e não houver liquidez daquela empresa, você vai ter 40% de alguma coisa ou 100% de nada. Se você faz uma conta e diz assim, rapaz, eu tenho agora esses programas do governo, desenrola, não sei o quê, e eu recebi propostas aqui para poder zerar minhas dívidas com 5 mil reais. Eu recebo 10 mil agora, zero minhas dívidas, boto 5 mil no bolso esse mês, faço o meu mercado bonito para minha casa, arrumo minha vida e passo 3 meses aí agora com 10 mil reais para poder continuar e seguir o que eu tenho. A pessoa vai na mesa, eu aceito. Proposta de acordo está feita. Se for pela lógica da disponibilidade, você não podia fazer isso. É porque não há, em regra, direitos fundamentais que são absolutos, em especial quando eles são contrários à lógica da vulnerabilidade. E é por isso que a gente precisa, muitas vezes, entender que a Constituição brasileira ela é, em alguns pontos, redundante, porque a redundância foi necessária para que o óbvio fosse dito. Por isso que ela fala tanto de igualdade, por exemplo, e fala tão pouco de vida. Porque, assim, é tão natural a pessoa entender que vida é um direito, como eu chamo, prejudicial. Quando eu falo isso, ela não fica olhando pra minha cara assim. Como assim, professor? Prejudicial? É porque eles entendem prejudicial como um adjetivo ruim. Sim. Né? Quando eu falo prejudicial, no sentido de ou você protege a vida ou os outros direitos perdem sentido. Uma vez eu ouvi uma expressão, não sei quem usa essa expressão, o fardo da indisponibilidade dos direitos humanos. É um fato. Muito nessa expectativa de que, às vezes, é tão pesado a proteção dos direitos humanos que você coloca em risco, ou os direitos fundamentais, os direitos humanos, na verdade, você coloca em risco os próprios direitos humanos. Você mitiga os direitos humanos em razão da indisponibilidade. É mais ou menos o que a mesma tese da teoria geral da vulnerabilidade. Se você pensar, direitos humanos são direitos fundamentais com um viés transnacional. Sim. Né? Sim. A grande distinção que a gente vai ter entre direitos humanos e direitos fundamentais é o âmbito de aplicação. Sim. Mas nem todo direito fundamental ele tem base em um direito humano, que é um outro equívoco muito forte. Então, assim, não é uma ideia de eu vou ter um conjunto, eu tenho uma prateleira de direitos humanos, e aí cada país vai lá, escolhe o que eles querem, né? E aí trazem para dentro deles. Você pode criar direitos fundamentais novos. A gente teve agora um direito fundamental eminentemente brasileiro que já deixou de existir, que foi o direito ao esquecimento. Sim. Nós criamos um direito ao esquecimento, agora o Supremo virou assim, não existe mais direito ao esquecimento. Então tira o direito ao esquecimento. Que continua existindo com outra roupagem, né? Hoje você tem tutelas inibitórias, por exemplo, que significam o quê? Tire determinado tipo de acesso a esse conteúdo dentro da internet, por exemplo. Isso não deixa de ser um direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento nas relações familiares. Veja, é uma das questões mais relevantes que se tem, sabe por quê? Porque até o pecado envelhece. Não é? E você tem situações hoje que são muito difíceis da gente compreender se a gente não fizer uma análise muito prática. A briga que um pai e uma mãe
tem na condição de ex-marido e ex-mulher hoje vai ficar, por exemplo, registrada num processo eletrônico, num processo digital. Isso, a priori, se torna a coisa mais próxima daquilo que a gente chamava de questão indelével, que era a lógica das tatuagens, lembra? Sim. Antigamente você dizia assim, o que é uma coisa indelével, uma coisa que não muda, que não tem mais como voltar atrás, aí é uma tatuagem. Hoje a gente volta atrás de tatuagem. Mas tem certas situações que se perdem no tempo, mas que deixam algumas marcas que, na verdade, vão atingir pessoas que às vezes não têm nem ideia do que acontece. Certos tipos de discussão, por exemplo, em juízo, elas têm que ser pensadas de uma forma muito ponderada, porque às vezes você está querendo atingir aquela pessoa por mágoa, por desgosto, por uma chateação, por um corno, né, que a pessoa tomou e aquilo ali naquele momento está doendo demais. E você às vezes expõe o outro, esquecendo que ao longo do tempo, isso pode, na verdade, se voltar, inclusive, contra você. Uhum. Porque um dia você pode ser cobrado pelo seu próprio filho, pela sua própria filha, dizendo assim, mas meu pai, mas minha mãe, como é que você faz uma coisa dessa, pô? Você expõe um negócio desse por aqui, você mostra uma coisa dessa para os outros. Aí diz, não, mas a gente colocou o processo em segredo de justiça. Nada é absoluto, nem segredo de justiça também o é, né? Então, assim, é muito difícil hoje a gente lidar com essas coisas, mas é uma dificuldade que a gente tem que compreender que precisa ser enfrentada. E esse enfrentamento hoje passa por isso. Boa parte das pessoas estuda os direitos fundamentais do quinto para frente. Na verdade, às vezes a gente precisa dar um pouco de ré. A ré, na verdade, vem exatamente dessa ideia. Do primeiro ao quarto, nós temos uma série de medidas, inclusive no artigo 4º da Constituição, e hoje está, infelizmente, muito em voga, o respeito aos direitos humanos, a proteção da pessoa, o respeito às individualidades, são premissas que o Brasil tem de acudir em relação à comunidade internacional, que é o que ele vem fazendo por agora. As pessoas estão embasbacadas porque o governo brasileiro está fazendo uma coisa que é a coisa mais óbvia do mundo. Meu amigo, tem uma guerra aí acontecendo, tem gente lá se matando de um lado para o outro. Eu vou pegar os meus por lá, vou bater um avião presidencial, vou botar o povo dentro, vou tirar de lá. Os outros países estão preocupados e não, vamos saber o seguinte, se o cara vai ter dinheiro para pagar, porque ele foi pagando, então agora ele vai voltar pagando. Você resolve isso depois que a pessoa está viva. Traga, né? Depois Traga para cá, aqui a gente conversa, sabe? Então, assim, nós de fato precisamos evoluir ainda muito, em especial porque nossas relações se tornaram cada vez mais relações muito pitorescas, para usar uma expressão bem bonitinha, né? Por que eu chamo de pitoresca? Porque, assim, tem coisas que a gente vivencia hoje na realidade brasileira que você diz, não é possível que uma pessoa tenha esse tipo de comportamento. E ela tem. As redes sociais mostram muito isso, né? Demais até, né? Pessoas hoje têm certos comportamentos que você diz assim, não é normal que uma pessoa adulta que não tenha um problema, algum tipo de dificuldade cognitiva, faça uma coisa dessa e a pessoa faz. E aquilo não é uma montagem, aquilo é uma realidade. Eu estava outro dia assistindo por ocasião, assim, estava no celular e aí passando aquele Reels, né, que tem no Instagram. E aí eu vendo alguns vídeos daquele, e aí o pessoal fazendo assim, você, por exemplo, a gente aqui conversando, nós três aqui, uma pessoa abre a porta aqui da gravação, entra, pega um balde de água e joga na gente e sai dando risada. Isso é filmado e as pessoas começam a dar like, massa, não sei o quê, dá risada e pagam o cara pra fazer uma coisa dessa. Essa é a era da rede social, é isso aí, velho. E o pior de tudo é o seguinte, aí na hora que você pega alguém que toma uma atitude de revolta por conta disso, né? Que aí vai pra cima do quê? Você é reativo, você assim... Violento. As pessoas perderem em muitos momentos o bom senso com essa lógica da internet. Elas não sabem mais diferenciar em alguns momentos o que é a vida real e o que é o show da vida. E o que é o show da vida. É essa a ideia, a expressão é essa mesma. E isso se reflete da pior forma possível em relação aos direitos fundamentais. Porque a questão, por exemplo, da intolerância religiosa, ela entra muito nesse sentido. O preconceito é alimentado pela falta de capacidade crítica das pessoas. Raciocínio. Se eu tenho uma visão de mundo muito peculiar, nada que você me disser, a priori, vai me convencer do contrário. Se você é intolerante com as suas convicções, você sempre vai ser intolerante com as convicções do terceiro. Claro. Isso é óbvio. Se a pessoa não está preparada para ouvir, na grande maioria das vezes ela não está preparada para aprender. Ela se fecha, ela se enclausura. Mas além da questão da falta da dificuldade de discernimento que você falou, também tem a má fé. Não pode escolher. Dentro da ideia da intolerância, você tem aqueles que são intolerantes, digamos assim... Raiz? Passivos. Sim. Pô, eu não avalio, eu não conheço, são intolerantes por ignorância. E você tem os intolerantes ativos, os que são intolerantes com
digamos assim, Doloso. assim como eram os déspotas iluminados, são intolerantes iluminados. Os caras têm conhecimento, os caras têm discernimento, mas eles escolhem ter um comportamento de Rafa, intolerância. Seja porque aquilo tem algum tipo de representatividade de poder, e a gente vê muito isso nos degladeiros, não sei se essa palavra existe, entre diversos tipos de igreja. Você percebe que determinadas orientações, determinados comportamentos não estão fundados em materiais princípios de fé, estão fundados em ideias de poder, estão fundados em ideias de potência econômica, estão fundados em outros tipos de ideias. mas aí, Rafa, a gente precisa fazer um corte que eu acho que é extremamente importante nesse caso. A gente precisa fazer uma distinção entre espiritualidade e crença. É isso. Por quê? As igrejas, em geral, elas são instrumentais ou para uma crença ou para uma espiritualidade. Sim, A espiritualidade não precisa de templo. sim. O templo, ele é uma identificação para alguns, um local em que você venera determinado tipo de entidade. Estou falando no sentido mais amplo, Sim, mais geral de claro, todos. claro, claro. Né? Os grandes templos chamam muito a atenção pela suntuosidade. Você tem religiosidades, por exemplo, que se manifestam em locais que praticamente não tem nada. É uma choupana. Quintal. É uma casinha feita com duas plaquinhas assim, uma em cima da outra. Tem uma vela acesa por ali, um copo de cachaça. E ali é um lugar em que você pode estar fazendo e tratando da sua espiritualidade. Eu conheço uma pessoa que a igreja dela é dentro do armário. Ela pegou dentro do armário dela, ela fez uma espécie de oratório dentro do armário dela. Ela não usa vela porque ela fica com medo de pegar fogo. Mas ela tem lá todas as coisinhas dela específicas ali dentro do armário dela, porque ela diz assim, aqui eu boto, fecho tranco minha porta e ninguém se Acabou. mete. E veja, aí é importante a gente chamar a atenção. Os templos, em geral, eles são formas também de simbolizar poder. Então, se eu tenho um templo muito suntuoso, se eu tenho um templo muito grande, se eu tenho uma grande quantidade de templos, eu tenho força. E, no fundo, toda discussão que a gente vai acabar tendo, ela vai perpassar pela lógica de poder. A intolerância religiosa, ela é um meio de propagar poder, principalmente porque ela reverbera coisas que são as coisas mais inerentes na história do preconceito mundial e brasileiro. E são mais profundas também, né? Me parece a maneira mais fácil de você propagar esse tipo de poder, para poder usar uma palavra que a gente acabou de usar. A questão da intolerância me parece um catalisador mais perigoso, porque ele consegue se espalhar mais rapidamente, ele consegue penetrar mais profundamente. Então, Ele dá like. isso, pronto. Essa que é a questão. Assim, você usou a expressão e eu vou mudar a expressão um pouco. Podia ter simplificado e dar Eu like. vou mudar um Foda pouco a isso mesmo. expressão. Você tem os intolerantes raiz e os intolerantes dolosos. Certo, pronto. O que é um intolerante raiz, que eu chamo, pode ser um intolerante culposo, Sim. né? É aquela pessoa que muitas vezes está ali e ela vai ser doutrinada por alguém para ser intolerante. Certo. Você tem um intolerante doloso, que é aquela pessoa que é o doutrinador. É ela que quer mostrar aos outros que esse é o único caminho, é a única forma de resolver um problema que envolve religiosidade. Sim. Você já viu alguma criança intolerante religiosa? Não. Por quê? Não é só porque as crianças são muito jovens, isso não. É porque para elas isso é desnecessário. Ela vê o amigo ou a amiga, ou então quem ela não gosta. E quem ela não gosta, ela se afasta. Criança é simples. Uma lógica muito Criança é mais simples. E aí você não está falando de máscara, você não está falando de nada. Criança é simples. Ela diz, eu gosto dela, eu não gosto. Quem curte energia, quem entende, quem discute a ideia de energia, percebe justamente isso. Criança lida com a energia dos outros. Quando você vê que você está muito para baixo, não sei o quê, às vezes um filho vem para lá, dá um abraço em você, faz uma brincadeira, faz um carinho. Rapaz, aquilo ali é como se fosse uma bateria que na mesma hora você está novo. Da mesma forma que quando você vê uma criança que você está acostumado, que é aquela criança que brinca, que faz tudo, não sei o quê, quando a bateria dela acaba, você vê que ela murcha, ela, bum, dorme. E dorme onde for, com barulho, sem barulho, na casa, na fora, né? Então, assim, as crianças são exemplos muito fortes para a gente poder entender essa situação.
Quando você pensa em qualquer tipo de manifestação de intolerâncias, a religiosa é uma das, mas não é a única que se tem. A intolerância política, por exemplo, ela se manifesta aqui no Brasil, e agora há muito pouco tempo isso aconteceu muito, em relação à questão da xenofobia interna. Sim. Sim. Porque os nordestinos, porque o país está acabado, porque o nordestino não sabe votar. Aí você vai aos fatos. Aí você pega os índices de votação, você pega os locais em que as pessoas tiveram votação X, Y, Z, e você diz assim, é verdade, mas não é isso não, porque na prática, tal candidato foi eleito por tal lugar e não foi eleito só por aqui. A discussão acaba por aí. Por quê? Porque o like é derivado do que chama a atenção e não do real. É por isso que hoje, quando as pessoas usam aquela expressão que eu acho tão perigosa, mas uma expressão que é tão necessária, que é chamada pós-verdade, a gente precisa entender muito. Pós-verdade é uma expressão que trabalha com o cenário que a gente vive hoje. É o cenário da insegurança completa. É um conceito perigoso, mas ele não pode ser ignorado em hipótese nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque se a gente despreza o nosso oponente, a gente recebe uma facada nas costas. Ive é professora de civil. Sabe mais do que todo mundo por aqui. Qual é a base do direito privado? É o contrato. Porque o contrato simboliza a liberdade individual, a possibilidade de você escolher e dispor do seu patrimônio, sabendo ou presumindo que você sabe os riscos que você está colhendo. Porque você pode chegar, por exemplo, e dizer o seguinte, eu quero abrir mão de tudo que é meu. Você vai dizer, você não pode fazer isso com a legítima, você não vai poder fazer isso dessa forma. Ah, mas meu pai... Eu tive uma não foi uma disputa, né? Eu tive uma conversa uma vez com um aluno meu, porque ele estava praticamente chorando em sala, eu falando sobre questão de direitos fundamentais, propriedade, eu dei aula, inclusive, disso ontem na UFBA, falando sobre herança, né? Dizendo, ó, se o Código Civil hoje for... acabou, né? Revogamos o Código Civil inteiro, a parte de herança está lá direto na Constituição. Então a herança não dá para você desprezar por conta disso, ela tem uma importância muito grande. E eu tentando explicar um pouco por isso, quando chegou no final da aula, ele estava assim, quase choroso mesmo, veio conversar comigo, dizendo que o pai dele estava acabando com o patrimônio dele. Porque o pai dele, na verdade, fazendo assim, não sei porque ele tinha uma irmã. E aí a irmã formou. Aí, como a irmã formou e ele já estava na faculdade pública, o pai entendeu que já tinha cumprido a parte dele, então que a partir daquele momento ele podia curtir a vida. Aí ele começou a fazer as coisas que o pai dele gostava. Viajar. O pai dele queria fazer uma... Ele me contou isso. Aí ele começou a chorar e fez, meu pai agora inventou de comprar carro velho. Eu digo, não é carro velho, não, é carro antigo. Ele virou carro velho, pô, gastando dinheiro com carro velho que ninguém tem nada, nem usa. Ele compra, fica lá parado, não sei o que. Eu digo, mas bicho, isso é pra ele ficar. Ele fica bem com isso. Ah, não, ele tá pegando meu dinheiro, não sei o que. Eu tive que olhar pra cara dele e falei assim, não é seu, porque não existe herança de pessoa viva. Quando ele ouviu isso, ele tomou um susto tão grande, porque, como assim, né? Não é seu. Se ele quiser estourar o dinheiro todo dele, ele deixou a legítima, o resto, meu amigo, ele pode fazer o que ele bem entender. Não, e ele pode estourar de forma onerosa, né? Mas veja, Pois é. Mas veja, eu não cheguei nem a esse nível, eu fui pelo básico. Eu fui pelo básico. Mas assim, a sensação dele é que ele estava sendo violado mesmo pelo pai. Roubado. A sensação dele era essa. E aí, quando você fala uma coisa assim, não, isso não é possível, é porque essa é a mentalidade. Então, assim, a intolerância política, ela parte dessa premissa que, assim, o que importa é a pós-verdade. Se eu coloquei lá como manchete que Rafael Petracioli comprou um terno do... Como é o nome desse negócio aqui? Joaninha. Né? E que esse terno custa, sei lá, 104 mil reais. Não foi propaganda do né? cara, não. Mas eu gostei da história da Joaninha. Ele pega uma lapela com a Joaninha e não quer fazer uma propaganda. Não tem propaganda melhor do que essa. Um abraço. Eu queria fazer Próxima vez agora, por favor, um desconto para Rafael. Próximo termo, na moral. Eu queria fazer uma pergunta. Você não acha que a razão da intolerância religiosa é o argumento da liberdade religiosa? É o argumento da liberdade religiosa mal aplicado. É isso. Quantos intolerantes, na verdade, são intolerantes porque se arvoredam de dizer eu estou exercendo a minha liberdade. Karl Popper, né? Que é louco, né? Porque, na verdade, a liberdade religiosa é que proíbe que você seja intolerante. Para a galera que gosta muito de estudar filosofia do direito, estudar essas coisas muito importantes, tem um grande pensador, né? Que é Popper. E ele fala do paradoxo de Popper. Ele diz, olha, na verdade, assim, como é que você lida com o intolerante? Você tem direito de ser intolerante com aqueles que são intolerantes? Porque se de um lado você for intolerante com eles, você está se igualando. Você está sendo E se você não for intolerante com eles vão lhe dominar.
Então, por isso que ele diz que é um paradoxo, né? Qual é o problema da intolerância? A intolerância é a negativa da liberdade e não a concretude da liberdade, como as pessoas acreditam que é. Vamos pensar no caso clássico. Vamos sair da intolerância religiosa e vamos para a intolerância mais conhecida de todas, a intolerância à lactose. Porque a gente entende coisas complexas pensando em exemplos simples. É verdade. Quem tem intolerância à O cara lactose? quando é gênio, é gênio. velho. Gênio. Quem tem intolerância à lactose? Ah. O que é que ele faz? Num primeiro momento, ele sofre, porque até então ele não identificou ainda o que é que ele tem, na maioria das vezes, né? Então ele não sabe bem o que é que está afligindo ele só sabe que ele está passando mal. Aí ele tenta identificar e diz, não, já sei o que é, eu tenho intolerância à lactose. Aí os médicos vão chegar para ele e vão dizer assim, olha, você tem que se abster disso, você tem que tomar esse cuidado. Se você tiver um problema, você toma esse remédio. Aí vai de pessoa para pessoa. Tem gente, por exemplo, que vai dizer o seguinte, vou mudar minha vida. A partir de agora eu não quero mais ficar sofrendo. Então, eu não como mais tal produto, isso aqui eu vou ter cuidado, eu vou saber para onde é que eu vou correr atrás de uma lojinha que vende coisas que não tenham lactose, né? Tem um grande amigo meu, que é Bruno Coelho, que é professor de lá da Unilógica. Queridíssimo. dessa Bruno, bancada aqui. tudo que eu vejo que tem alguma coisa que eu Parceiro, pagar, eu né? mando para ele, ó, velho, vi um negócio aqui, não sei o quê. Pô, Fabão, obrigado, velho. Porque eu sei como é uma coisa complicada para ele. Eu tenho uma Mas amiga... Ele, além de... Ele é celíaco, né? Pois é, assim, ele É combo. ele soma, Ele tem um né? combo. Os próprios, pois é. Tem um combo. E o que acontece? Você tem pessoas, por exemplo, que dizem o seguinte, não, pô, eu vou levar meu remédio, vou comer e antes de passar mal, eu vou lá e vou tomar um remédio. Essa pessoa, quando ela faz mal, entre aspas, só a ela, o máximo que a gente pode fazer é dizer assim, rapaz, não faço não. Você está se expondo sem necessidade. Mas se ela é maior de idade, capaz, o máximo que a gente pode fazer é dar conselho. Sim. A intolerância à lactose é algo que ele sabe que vai fazer mal a ele. E ainda assim, ele acha que ele pode enfrentar. Transporte isso para o direito. O que é o excesso de expressão? É a negativa da liberdade de expressão, ao contrário do que as pessoas pensam. Se eu acho, como muita gente até hoje acha, que discurso de ódio é exercício de liberdade de expressão, o que eu estou fazendo, na verdade, é inverter a lógica da liberdade. Sim, claro. E aí você esquece que liberdade é diferente de libertinagem. O que é a pessoa liberta? A pessoa liberta é aquela que sabe que tudo que ela fizer, ela tem responsabilidade pelo que ela fez. A gente está aqui conversando. Se a gente está falando a respeito de um tema por aqui e a gente não se prepara para ele, a gente não traz uma informação adequada com base, a gente está doutrinando, por exemplo, algumas pessoas que ouvem você porque é você, Rafa, que está fazendo isso. Que é Ive que está aqui. É uma responsabilidade. Nós que somos professores, por exemplo, nós temos uma responsabilidade social muito grande, que assim, por menos que a gente ache isso, nós vemos isso ao longo do tempo, né? A condição de professor vem se tornando muito débil ao longo do tempo. Hoje, você diz assim, não, eu sou professor, as pessoas hoje, na grande maioria, ou pelo menos uma parte delas, elas olham pra gente com uma cara de pena, assim, né? Pô, coitado. Pô, Né? Ô, rapaz. Pô, Não deu certo. Não deu certo, né? E aí, assim, essa debilidade, ela, inclusive, se potencializou demais durante o período da pandemia. Por quê? Porque boa parte das pessoas se arvorou à condição de professor, porque, na verdade, eles viraram comunicadores, porque foram para a internet, foram fazer... Replicadores, Então, né? assim, De falas. Comunicadores de isso tá senso comum. acontecendo demais hoje. Professor de senso comum. É isso que O cara tá. virou para lá e disse assim, olha, eu vou falar aqui, não sei o que, hoje a gente vai falar sobre o artigo 5º da Constituição. Aí o cara chegou lá e disse, o artigo 5º, ele tem 79 incisos. Cara, pô, como é que o cara sabe isso tudo, velho? Na verdade, assim, porque ele é alfabetizado. Porque se ele abrir ali e olhar, se ele souber agora em romano, ele já sabe que são 79, né? Mas, assim, dependendo da maneira como a pessoa comunica, ele expõe uma realidade parecendo que ele está falando uma coisa assim. Ele está redescobrindo a pólvora, reinventando a roda, criando através da inteligência artificial uma nova realidade, uma nova teoria da relatividade. Em termos reais, o que ele está fazendo é explicar o óbvio pelo óbvio. Mas como a imensa maioria das pessoas quer uma informação mais simples, que chegue de forma mais tranquila, ela absorve aquilo com mais facilidade, aquela pessoa virou uma pessoa diferenciada. E aí você começa a seguir aquela pessoa e ela vai falando obviedades, a obviedade vai se tornando uma coisa importante. Daqui a pouco você assim, nós já temos 100 programas falando disso. Cara, rapaz, o cara tem uma produção que esse cara tem. Aí você enxerga, você aperta aquilo tudo. Ele começa a fazer assim, arrasta pra Espreme, cima. você espreme tudo, não dá um... E agora a gente percebe isso de maneira muito clara quando a gente fala da questão do excesso de liberdade de expressão. Eu queria que você voltasse Né? para isso.
O excesso de liberdade de expressão, ele é exatamente o mesmo problema da intolerância religiosa. Porque, teoricamente, não existe intolerância religiosa em um país que tem religião oficial. Você parar para pensar nisso? Claro, em tese. Porque a religião não oficial é crime. Não é um caso de intolerância, é um caso criminoso. Se eu tenho um país que tem uma religião oficial A, qualquer religião que não seja A é proibida. E a legalidade daquele país vai permitir essa situação. Quando você fala de um país democrático ao ponto de dizer que toda manifestação religiosa pacífica e dentro da legalidade deve ser respeitada, você tem o direito de, por aquela lógica que eu falei no início, do pluralismo político, inclusive criar uma religião nova. E ela terá de ser respeitada. O que você não pode criar é uma situação, por exemplo, onde o rito de passagem para entrar nessa nova religião vai ser o sacrifício humano. Quer dizer, não pode ir porque você está, na verdade, matando alguém para fazer uma coisa dessa. Contra a legalidade. Não... É contra a legalidade. Mas se não houver essa questão da contra a legalidade, você pode, por exemplo, chegar e dizer o seguinte: rapaz, eu vou alugar um lugar gigantesco aqui agora para ser minha igreja, porque eu não pago IPTU. Aliás, A Constituição me autoriza, porque ali é templo de qualquer natureza. Sim. eu queria pegar um gancho. Essa questão do IPTU, inclusive, já deu muito pano para manga no judiciário. E vai continuar dando, porque agora, inclusive, eles estão querendo ampliar as proteções. E essas proteções são muito importantes, principalmente para as espiritualidades e para as manifestações religiosas mais marginalizadas. Mas quem se aproveita mais são aquelas mais comuns. Vocês já imaginaram o que seria a arrecadação para os municípios se eles fossem cobrar IPTU das igrejas mais tradicionais? Não, Igreja Católica e todas as o que aconteceria em protestantes? Salvador, por exemplo, se todos os terreiros, todas as casas de candomblé conseguissem ser isentas de E de IPTU. transmissão. E hoje você tem uma rapidinho. dificuldade imensa Não disso. consegue. Imensa. E de calvário. transmissão intervivos dos dízimos. Pronto. Imposto de renda. Vamos lá. Eu quero pegar Perceberam o nível em que isso pode chegar? Eu quero pegar esse ponto aí. Até porque, como a gente falou logo no comecinho, cada regime constitucional trouxe algum tipo de novidade, ainda que fosse um retrocesso a 2 anteriores, mas vamos usar a palavra novidade, em relação aos direitos que estariam ou diretamente ou reflexamente ligados à questão da liberdade religiosa, né? Então, a gente tem a Constituição que trata da questão do cemitério religioso. Sim. Você tem isso tratado em várias constituições como algo de uma importância grande. Aliás, se está na Constituição é porque tem uma importância grande. A questão da prestação de serviço religioso dentro dos hospitais. Você tem isso tratado ao passar das constituições. A impressão que eu tenho, e a gente traz o Gênio para explicar para a gente, é que não necessariamente aquilo é um reflexo do que estava acontecendo no corpo social. Uhum. Não era um anseio do corpo social que aquilo acontecesse. Parece muito mais uma imposição de uma ideia para que ela meio que ainda que aos poucos ela vá se espalhando. Por exemplo, eu não consigo, na Constituição 88, a gente acabou de falar aqui a questão da imunidade. Sim. Eu não consigo enxergar que a imunidade tributária seja uma decorrência natural do direito à liberdade religiosa. Até porque, se todo mundo paga, está todo mundo igual também. Uhum. Então, houve alguém que teve a ideia de criar essa imunidade. Ela não tem a ver com a espiritualidade, ela não tem a ver com a religiosidade. Foi algo trazido de cima para baixo e duvido que a população estivesse pensando, poxa, seria tão legal se a minha igreja não pagasse IPTU. Não estava. Com certeza que não. Pois é. Como é que você... me explique como é que você entende a formação dessa vontade constitucional na hora de se inserir essa norma ali. Preâmbulo. Não, certo. Mas assim, das pessoas. Preâmbulo. Como é que aquilo chegou ao ponto de alguém chegar e falar assim, não, a gente vai, então, colocar essa norma aqui. Tá tudo no preâmbulo? Não. O que é o preâmbulo da Constituição? Que as pessoas acham que é uma norma muito bonita. Vai explicar, né? Não sei o quê. Vou. O preâmbulo é uma manifestação dos parlamentares que atuaram na Assembleia Nacional Constituinte, como se fosse uma espécie de prestação de contas do que é que eles fizeram e entregaram àquela Constituição. Um recado. Olha, fizemos não sei o quê.
nota de culpa, para usar uma expressão bem técnica. O que nós conseguimos fazer foi isso aqui. A partir de agora, meu amigo, vocês vão escolher. Por que o preâmbulo não é considerado norma? Isso não tem só um aspecto técnico, isso também tem um aspecto simbólico. O preâmbulo não é norma, porque o preâmbulo, na verdade, é uma espécie de prestação de contas da classe política. Então, eles disseram assim, olha, nós tentamos fazer a melhor Constituição que a gente podia, depois de um cenário de muita repressão. Aquilo é metajurídico, não é nem abarcado pela noção de juridicidade. Né? Só que o preâmbulo não é da população. O preâmbulo é da classe política que participou da Assembleia Constituinte. E é isso que vai justificar, por exemplo, escolhas como essa. Porque a manifestação foi indireta. A Assembleia Constituinte não foi um grupo de pessoas abnegados que foram escolhidos a dedo da pessoa, do povo e fizeram. Na verdade, você atribuiu àqueles que já estavam na condição de agentes públicos, principalmente aqueles que estavam no Senado, a função constituinte. Lembrando que no momento constituinte anterior, você tinha muitos senadores chamados de senadores biônicos, que eram pessoas que eram colocadas pelo próprio regime militar. Então, quando eu falo que o preâmbulo talvez explique muito essa questão, é para a gente poder entender o seguinte: não houve uma manifestação direta. A Constituição Brasileira de 88 ela é tida inegavelmente como uma Constituição democrática. Se a gente for classificar ela, a gente vai dizer que ela é democrática. Sim, mas ela é democrática por absorção e não por origem. O que é por absorção? Você não se opôs àquele projeto que veio da Assembleia Constituinte porque ele foi absorvido como algo que as pessoas gostaram. Só que elas gostaram de tudo aquilo que talvez dê a elas uma proteção direta. E o que não deu uma proteção direta, mas não gerou um prejuízo para elas, elas também aceitaram como uma boa. Talvez seja essa a questão da questão religiosa. Porque, por exemplo, o que é que dentro das imunidades justificaria mais uma perspectiva constitucional? A imunidade dos livros. Muito mais. Por quê? Porque você diz, bom, imunidade de livro significa dizer que os livros serão barateados. Livro barateado aumenta o acesso à educação. Aumentando o acesso à educação, eu vou ter uma sociedade muito melhor. A lógica é muito mais fluida, é muito mais natural. Claro. Quando você diz assim, não, eu vou fazer isso daqui, o que na verdade se fez nesse caso foi uma tentativa, assim, trabalhando com dois cenários. Foi uma coisa pensada, estudada, focada, né? Foi uma política indutiva. Eles tentaram induzir o comportamento de que através do uso da destributalização, ou seja, tirar tributo, você retiraria essa carga e com isso você potencializaria os espaços ecumênicos, né? Por outro lado, não foi nada disso. Na verdade, foi porque alguém lá da classe política chegou e disse o seguinte, velho, os grupos de poder, como o saudosíssimo professor Calmon de Passo dizia, os grupos de poder chegaram lá e disseram assim, olha, cada um, eu quero o meu pedaço. Meu pedaço vai ser isso aqui. Bote aí. Eu quero um artigo constitucional para chamar de meu. O meu vai ser esse aqui. Bote aí dizendo que a gente vai ter esse negócio. Anos de briga por causa do alcance dessa imunidade. Claro. Isso se aplica para isso, para aquilo, para não sei o quê. Aí você vai dizer, quem foi que foi feito isso? Meus amigos aí todos que estão ouvindo, na verdade, estão assistindo. Os tributaristas fizeram a festa. Será aqui, ó. Isso aqui é meu pedaço, aqui é meu lote da Constituição. Foi a gente que fez. Pois é, eu já tenho toda aquela parte lá do sistema constitucional tributário, mas essa parte daqui é a parte que vai ficar na brincadeira. É isso aqui que vai dar a parte gostosa da discussão. Quem fez isso? A historicidade. Cada Constituição, ela tem o seu momento histórico e ela reflete um pouco daquela questão que a gente tem por ali. A intolerância religiosa, ela sempre vai existir, porque enquanto você tiver a lógica ecumênica no Brasil, você vai ter pessoas que vão sempre achar dolosamente que ela tem o direito de maltratar os outros porque o outro escolheu uma religião diferente da dela. E você tem aquelas pessoas que às vezes vão ficar assim, poxa, mas eu tô aqui junto com todo mundo, tá todo mundo dizendo a mesma coisa, por que eu vou ser o patinho feio da história, eu vou falar de maneira diferente, eu vou seguir o fluxo do que todo mundo está fazendo. Então, a atuação dolosa ou culposa nesse caso, elas são tão ruins quanto, porque o intolerante culposo, ele firma grandes exércitos de intolerantes. Sim. Então, ele cerra a fileira de forma muito pesada. Você começa a ver pessoas hoje que, assim, o que é que hoje, na verdade, permite que a gente perceba muito isso? É a internet. Porque essas coisas sempre aconteceram. A diferença é que agora estão expostas com muito mais facilidade e muito mais amplitude. Mas e você acha que o judiciário está atento? Atento está, só que o judiciário vai passar sempre por um problema que não é só dele, é também dele. Eu gosto sempre de dizer que existe uma relação muito clara entre ter muito cacique e pouco índio. Se a gente olhar, quase todos os tribunais brasileiros são subdimensionados. Sim. Por quê?
Porque se nós tivermos tribunais bem dimensionados, a justiça anda muito rápido. Isso não é interessante para boa parte das pessoas que são atores judiciais. Ah, Fábio, por que você está dizendo uma coisa dessa? Porque é a nossa realidade. Veja o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, um país com a quantidade de milhões de processos que nós temos para ter 11 pessoas. É inviável, é absolutamente desproporcional com o que a gente tem. Sabidamente não vai funcionar. O maior tribunal superior que nós temos no Brasil não tem 40 integrantes. Veja, se eu for pegar um tribunal que chama, para ficar muito claro, o TST tem a mesma quantidade de ministros que nós temos de unidades federativas, salvo engano, são 27, né? O STJ também, porque na verdade o STJ tem 30, mas 3 têm função essencialmente administrativa, né? Presidente, vice e corregedor. Então você tem, na verdade, na prática, você tem mesmo, são 33, você tem 30, né? Integrantes. Se a gente fala de 27 unidades federativas, sendo que São Paulo é um mundo por ele próprio, Minas é outro mundo por ele próprio, é um mundo tão grande que agora fizeram um Tribunal Regional Federal só de Minas Gerais e daqui a pouco ele já vai estar abarrotado. E olha que ele foi criado há um ano, que é o TRF da Sexta. Se a gente tiver um julgador para cada unidade federativa do Brasil, ainda é muito pouco. Claro. E nós temos tribunais aqui no Brasil, como nós temos o STM, o TSE, o STJ, o STF, que não chegam até 15 integrantes. Como é que essa conta vai fechar? Não fecha. E aí o judiciário tem sua parcela de culpa? Tem, é claro. Mas a parcela de culpa tem que ser exposta também por outros fatores. A legislação em relação à intolerância religiosa no Brasil, por exemplo, durante muito tempo ela foi meramente simbólica. Ela existia, mas simplesmente as pessoas não davam a menor intenção nela, não davam a menor pelota. A Lei 7.716, de 89, que efetivamente passa a coibir a ideia da intolerância religiosa, com todo o respeito, ela tem penalidades muito brandas. Aí você vai dizer, Fábio, mas você é um punitivista, né? O que você quer, na verdade, é punição. Não. O que a gente precisa entender é que se alguma coisa não dói, ela não gera normalmente o temor. Aqui, aquela nossa grande figura, são os professores de filosofia do direito falam, né? Que é o temor da sanção. Bob dizia isso, né? Quando você fala que tem que ter o temor da sanção. Eu tenho dificuldade com isso, Fábio. Principalmente nesse ponto. Vamos lá. Na questão tanto intolerância religiosa, liberdade religiosa, liberdade de expressão. A impressão que eu tenho, na verdade, é que o direito se acha quando acha que consegue domar essas questões. Seja na produção normativa, seja na atuação concreta do Poder Judiciário. É como se o judiciário ou o legislador entendesse que ele, com a simples canetada, conseguisse resolver um problema que está muito além do que uma simples norma pode resolver. Não estou querendo dizer também com isso que devemos simplesmente deixar para lá, né? E não ter, não é essa a ideia. Mas a ideia de conhecendo a limitação do próprio poder normativo, do próprio poder do direito em relação a esses assuntos, você procurar soluções que estejam diferentes do direito. Porque você falou da lei em relação à intolerância religiosa, a gente tem lei agora, a gente tem fake news está no centro das discussões jurídicas hoje em dia, mas você vê que o direito ele é incapaz de solucionar aquele problema. Mas ele ainda se acha capaz de ir. E no final das contas atrapalha bastante, porque você meio que coloca a discussão em um patamar que é um patamar em que você já sabe previamente que ele não vai ser resolvido. É como você falou a questão dos tribunais. Pô, em 88, a gente fez uma Constituição. Naquele momento, o caos do judiciário não era o que é hoje, mas já era um caos. Sim. Quando se previu a formatação dos tribunais superiores da forma como foi prevista, ou importada de formações anteriores, mantida, digamos assim, você já sabia, você fez... o resumo é, você está fazendo uma coisa, você sabe que não vai dar certo. Ponto. Para quê? Né? Então, você consegue enxergar que se a gente tivesse uma norma melhor do que a lei de 89 sobre intolerância religiosa, ela seria o suficiente para resolver o problema de intolerância religiosa? Rafa, problema complexo não vai se resolver com solução simplória. Na verdade, o que a gente precisa hoje talvez pensar é que há um erro de enfrentamento. Porque perceba,
Agora, durante a pandemia, nós tivemos um exemplo, talvez, dos mais clássicos para entender essa situação que a gente está trabalhando por aqui. Quantos médicos formados, pessoas com larga experiência, pessoas com currículos gigantescos, chegaram durante a pandemia, por exemplo, e por conta das convicções que eles tinham, sejam convicções científicas, sejam convicções pessoais, sejam convicções religiosas até por alguns, eles simplesmente começaram a propagar coisas que são as mais absurdas que você pode imaginar. Sim. Não use isso aqui porque vai entrar um chip na sua cabeça. Você, assim, sai um pouco até da razoabilidade. Sim. Aí você diz, bom, qual é o papel que o Conselho de Medicina, por exemplo, deveria ter em relação a eles? Sair abrindo um monte de processo ético-disciplinar? Caçar o registro dessas pessoas? Limitar a atuação delas? Impedir que elas fossem para as redes sociais? Se ele fizer quaisquer uma dessas atividades, quem vai resolver isso não vai ser mais a questão médica. Quem vai resolver vai ser o direito. Sim. Que é uma outra parte desse quebra-cabeça. Sim. Eu entendo quando você diz assim, o direito se acha muito importante para isso. Na verdade, talvez seja porque nós estamos hipertrofiando o direito. Lembra na segunda vez? Lembra na segunda-feira lá? Lembra lá na segunda-feira no programa quando eu disse assim, olha, a gente está na verdade hipertrofiando o direito? Sim, sim. O que é hipertrofiar? É aquela lógica. Quando um dos poderes ou os outros dois poderes não tomam as rédeas do que lhes cabe fazer, algum outro poder vai ganhar essa primazia. Não fica no vácuo, né? Não fica. Porque, na verdade, poder não se perde, poder se constrói. Ou poder não se constrói, poder se conquista. E se você abre espaço, e essa é a expressão, se você abre espaço para que outro poder se mostre mais importante do que você, quem vai demandar isso é o necessitado. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, nessa questão dos médicos, se um médico recebe uma decisão, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina, dizendo que porque ele fez uma suposta fake news, ele estaria impedido de clinicar, ele vai procurar você como advogado, ele vai procurar a Ivy, ele vai procurar a mim para dizer o seguinte, rapaz, tá errado isso. Um dia que a gente vai para o erro, a gente talvez não vá para o erro do que ele falou. A gente vai dizer o seguinte, ele tinha direito à ampla defesa contraditória, que é o que o direito dá pra gente. Vocês devem ter acompanhado agora teve um negócio de um jogo interclasse lá de medicina que o pessoal estava fazendo. Estava se masturbando, não sei o quê. O que é que a escola fez? A escola deu uma resposta muito rápida, expulsou todo mundo de uma vez, e aí uma juíza virou e disse assim, não dava para ser assim. Uma suspensão cautelar, uma limitação, até tudo bem, mas a expulsão é legar direito fundamental. É controverso? É. Mas isso é o que a gente chama de função contramajoritária. Sim, mas ao mesmo tempo você tem as necessidades simbólicas de atuação. Mas entenda, né? Talvez para aquela escola, isso foi um risco calculado. Isso. Eles disseram, eu vou fazer, mesmo reverter, correndo o risco que na justiça inventa, mas quando alguém falar alguma coisa, eu vou dizer assim, minha parte foi, eu botei para fora. Exatamente. Isso tem uma simbologia. Só que nem sempre no direito a gente vai poder trabalhar só com simbólico. Não. O direito trabalha também, mas não só com simbólico. Por quê? Porque quando você trabalha, quando você pensa juridicamente, você pensa de forma embasada. Então, assim, é por isso que as pessoas falam muito, né, que a vinculação do direito é muito com o jogo de xadrez. Você tem de pensar quais são as jogadas que você vai fazer para você entender que lá adiante você vai conseguir dar uma tacada certeira e vai fazer um checkmate. Se você diz, não, o que eu queria, na verdade, era mostrar que o que eu fiz era o que eu tinha de fazer para agradar meu eleitorado, e lá depois deu errado, o que é que eu fiz? Eu transferi a culpa para o judiciário. O que é fácil. Né? E tantos fazem até hoje por aí. Por isso que eu digo, me perdoe, só para você entender, o direito ele tem limites que o operador do direito, seja ele quem for, não quer aceitar que existe. Sim. Mas existe. Nós somos uma fração das questões que são resolvidas socialmente. Grande parte das vezes, o direito se torna muito importante precisamente porque a maioria das pessoas não entende que nós trabalhamos em saber como é que a engrenagem vai andar. Mas se a gente começa a achar que só por isso nós somos melhores do que todo mundo, a gente esquece que boa parte das decisões não vão ser feitas na mesa do tribunal. Elas são feitas fora dali. Sim. Mas quando eu falo a questão, quando eu digo que o direito se acha nesse ponto, o raciocínio ele é falho em muitos pontos, inclusive por essa fala que eu vou trazer agora, que de um jeito eu também acabo embasado em direito. Mas existem questões
mais relevantes, menos técnicas, mais sociais, mais filosóficas, como você trouxe para a gente aqui, que o direito não faz parte da constituição do direito resolver. O direito tem uma outra base de atuação. Ele tem uma outra maneira de tratar conflito. Isso, para mim, é o momento em que se abre para que outras instâncias atuem. E vou apelar para você e seus estudos mais recentes. Você hoje falar sobre resolver ou amenizar o problema de intolerância religiosa é muito mais uma questão de política pública do que uma questão de direito. Ainda que a política pública dependa do direito para se instalar. Mas o ponto não é esse, né? O ponto é estar nesta esfera de responsabilidade muito mais do que você simplesmente criar uma norma proibitiva com a sanção. Até porque a própria norma proibitiva com a sanção, dentro da tradição jurídica brasileira, ela não necessariamente vai cumprir o papel dela, por incrível que pareça, né? Porque existem normas que não pegam, Bobbio, né? conhecendo o ordenamento brasileiro, ia ter um pesadelo, ia ter que reescrever. Ele escreveu um livro. O que é isso? Meu Deus, nada Brasil, do que eu o que é escrevi isso? vale, né? Que porra é essa? Essa é uma O coisa lugar nesse em sentido. que eu não ando. Não tem condição. É. Então, o ponto é, não seria, então, melhor assumir, né? O problema é como, né? Talvez a ferramenta desse assumir. Velho, isso aqui não é um papel do direito, não dá para fazer, não é o nosso ponto. O direito não sabe lidar com o chamado silêncio eloquente. O que é o silêncio eloquente? O silêncio eloquente é a omissão do bem, como eu chamo. É quando você diz assim, eu não vou me meter com isso, não é porque eu não acho que isso é relevante, não, é porque eu não tenho resposta a dar. Uma vez uma pessoa me chamou para tentar mediar uma discussão que, na verdade, era dois amigos numa mesa de bar, batendo papo, e de uma hora para outra a conversa degringolou. Alguém começou a falar um negócio lá, o outro não gostou, e eles começaram a se encrespar. E aí eu tô do lado de cá parado, não sei o que, a pessoa falou, você não vai se meter, não? Sem beber, porque ele não bebe nada. Eu não bebo, então eu acho que a pessoa tem essa noção assim. Como o Fábio não bebe, então ele é um cara importante para resolver isso. Porque assim, ele vai parar para entender. Eu digo, mas eu vou me meter como? Assim, Nada. eu não posso, eu não tenho como me meter. Isso é um problema literalmente intestino de vocês. Não tenho ferramentas Aí o cara, você vai fazer o quê? Eu digo, eu tô torcendo pra briga. Eu tô sentado aqui olhando e ver o que é que vai dar. Eu só não vou deixar vocês saírem da mão. Mas enquanto vocês estão aí debatendo, conversando, talvez daqui a pouco vocês mesmos cheguem à solução que vocês têm. Uma hora depois de muita boca para um lado, para outro, não sei o quê, uma hora alguém lá falou um negócio e falou assim, você tem razão. E aí, né, amigo chorando, dando beijos, abraços, não sei o quê, descendo mais cerveja, não sei o quê, pronto, resolveu por eles próprios. Cachaça é uma porra, bicho. Cachaça até... O direito, às vezes, precisa se autoconter. É a autocontenção que, às vezes, falta para a gente chegar, por exemplo, e dizer o seguinte, rapaz, isso aqui é uma coisa que não dá para eu resolver. Mas você não acha depende isso de mim. em relação à intolerância religiosa? Não, mas em algumas questões, isso é, por exemplo, homeschooling. A capacidade das pessoas fazerem a educação dos filhos de forma dentro das casas. O que o Judiciário fez? O Supremo Tribunal Federal disse assim, isso aqui é uma matéria que tem que ser tratada pelo Congresso. Não dá para eu decidir isso agora, é muito complexo para resolver. Então, eu não vou fazer. O que ele fez? Ele literalmente colocou esse problema no colo do Legislativo. Só que a pergunta que a gente tem de fazer talvez seja outra. O nível de cobrança que as pessoas fazem ao Judiciário é o mesmo nível de cobrança que elas fazem ao Executivo e ao Legislativo? É óbvio que não. Não. Porque a cobrança ao Judiciário hoje está na moda. Vocês já ouviram uma expressão quando as pessoas dizem assim, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto? Sim. Sim. Quem está na crista da onda vai ser o primeiro que as pessoas vão querer puxar a cordinha para derrubar da prancha. Então, hoje, o ônus do Judiciário ser esse poder hipertrofiado é que ele vai apanhar mais do que todos os outros. Hoje o Judiciário apanha se ele decidir como todo mundo quer, se ele decidir como ninguém quer, se ele não decidir. Ele apanha de todos os lados. Você tocou num ponto fundamental aí. Em termos mais técnicos, Uhum. digamos assim, dos três, só um não está autorizado a não fazer nada, Que é o que é Judiciário. o Judiciário. Uhum. Ele não pode não responder à provocação. Uhum. Verdade. Em termos técnicos. Sim. Né? O povo pode estar na rua falando queremos que os deputados façam a lei sobre aborto. Os caras podem simplesmente fazer ouvidos de mercador e não fazer nada e tá tudo ok, porque eles não Como têm já obrigação. fazem há Como décadas. já é. O Executivo é a mesma coisa. O Judiciário, inclusive por
previsão principiológica, se ele recebe a demanda, ele é obrigado a dizer sim ou não. Você já imaginou um juiz que recebe um processo e diz assim, não vou julgar isso aqui, porque Pois isso aqui é uma é. coisa que vai dar muito problema, eu simplesmente não quero julgar. Pois é. Isso é um escândalo. Nessa situação, não é um beco. Para o judiciário também não é um beco sem saída quando os outros dois se omitem, porque ele, É um ele ônus. vai ter que se manifestar. É o ônus da função. É o ônus da função. Eu estou tendo muito contato hoje com a parte da magistratura por uma visão completamente diferente, né? Eu fui honrado esse ano, na verdade, com um convite para trabalhar para a AMAB, para a Associação dos Magistrados da Bahia. Sim. Então, hoje eu sou advogado de boa parcela dos magistrados em problemas disciplinares, em problemas estruturais, às vezes até, porque boa parte dos processos disciplinares, talvez metade dos problemas disciplinares, na verdade, tem a ver com problemas do dia a dia. Sim. São problemas de fórum, que a gente às vezes não consegue entender. Você diz assim, como é que um juiz está respondendo a uma sindicância ou um PAD? Porque, por exemplo, você tem uma situação no interior onde o cara diz assim, eu preciso fechar o fórum porque o fórum não tem segurança. Eu tenho que lidar com as coisas, porque assim, daqui a pouco alguém entra por aqui, porque eu tenho uma cidade que tem um policial com um 38 na mão, Quebrado. e eu estou aqui para fazer uma audiência com 5, 6 pessoas que são de uma organização criminosa gigantesca. Os caras estão chegando aqui de Hilux, de segurança armado, para poder vir para cá fazer uma coordenação. Fazer como? Você tem fóruns no interior, por exemplo, que não tem a mínima estrutura de funcionar. E não é porque Porque falta não tem interesse, água, né? não. É porque não tem água, é porque não tem estrutura, porque os lugares, na verdade, são muito difíceis de você conseguir. Você tem fóruns hoje no interior, por exemplo, que simplesmente a internet não funciona. Como é que você quer que o PJE funcione? Como é que você quer que os processos funcionem? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser pensada, mas as pessoas esquecem que infraestrutura é básica para todos, inclusive para o judiciário também. Um judiciário sem uma quantidade adequada de pessoal, você pode ter o juiz mais produtivo, a juíza mais produtiva e operosa do mundo, vai chegar uma hora que vai acabar, você não vai conseguir dar andamento naquilo por uma razão simples. Ela depende, por exemplo, dos Correios. Ela depende de alguém que materialize a ordem que ele ou ela deu. Se você não tem esse tipo de aparato, o negócio não anda. É diferente de você chegar, por exemplo, e dizer o seguinte, eu cheguei hoje no Congresso Nacional, eu fiz um projeto de lei, eu tenho os meus assessores aqui, eles fizeram uma pesquisa ampla, fizeram uma grande estruturação, fizeram aquele projeto, escreveram aquele projeto, nós temos entrada. A dinâmica do legislativo é completamente diferente disso. Sim. Você pode ter um projeto de lei que demore um dia e rode aquilo tudo, porque é interesse deles. Você pode ter um projeto de lei que vai levar 10 anos e não vai sair do lugar. E vai entrar a legislatura, sair a legislatura, ele arquiva, desarquiva. É a agenda, né? Volta. É a agenda. Quando a gente faz hoje essa vinculação entre políticas públicas, talvez o que falte no Brasil um pouco seja uma política pública legislativa. Por exemplo, nossas legislações ficam velhas porque você não faz atualizações sistemáticas delas, de forma objetiva. Talvez já fosse o ponto da gente pensar na hipótese de começar a estabelecer prazo de validade de lei. Não validade no sentido de acabou o prazo, ponto final, mas um prazo de revisão necessária. Vamos pensar um caso para clássico. determinados Código códigos. Civil. 1916. O outro Código Civil vem em 2003. Péssimo. Já defasado. Terrível, Já muito Extremamente. atrasado. Velho código novo. O novo Código Civil. Aí você diz, por que isso, talvez? Porque assim, Fábio, mas isso não existe em lugar nenhum do mundo. Prazer, nós estamos no Brasil. Quando a gente tem um ordenamento brasileiro, a gente talvez precise criar uma cultura jurídica brasileira, que é o que a gente hoje ainda não tem, isso muito claro. A ferramenta que o judiciário acaba tendo é o sentar em cima do processo. Né? Ou mutação constitucional, ou interpretações O evolutivas. não julgar que ele consegue fazer. Às vezes também é uma forma de protesto. Só que hoje... Hoje não sou eu que tenho que decidir isso. Mas na grande maioria das vezes, o que acontece é o seguinte, quem tem repercussão jurídica, no sentido de repercussão sancionatória por não julgar, é basicamente só o judiciário. Não é isso, mas, por exemplo, Barroso recentemente declarou que a questão da discussão o julgamento sobre a questão do aborto não estava maduro o suficiente. Mas não vai estar nunca. Ponto. Direito fundamental, como regra, ele não surge do processo legislativo ordinário ou comum. Sim. A imensa maioria dos direitos fundamentais, eles vêm de uma forma contramajoritária, eles vêm pelo judiciário. na ruptura. Como? Você tem uma primeira decisão isolada, que a tendência natural é que ela vai ser dada, vai gerar aquela celeuma toda, você vai ter manchete de jornal, não sei o quê, e ela vai ser cassada.
Aí daqui a um tempo você consegue ver outras Cara, pessoas. papai, Aí você tem aquela decisão, eu acho que ele tem alguma razão. Aí vai num processo lento e gradual, e lá na frente, um dia, alguém diz assim, ó, isso aqui já dá pra gente reverter. A mensagem que Barroso passou com isso, na verdade, foi de não somos nós que devemos decidir isso, muito menos agora. Mas você sabe há quanto tempo ele já diz isso? Há pelo menos uns 8 anos. É isso. Ele está usando uma ferramenta. Ele, É uma no ferramenta, Supremo Tribunal Federal, ele e Rosa Weber, já tinham manifestações na primeira turma, quando eles ainda eram da primeira turma do Supremo, deferindo questões relacionadas a essa hipótese do aborto de maneira isolada. Por que nunca foi adiante? Porque todo mundo sabia que esse é um tema extremamente complexo. Então, assim, ele não é um tema que é interessante para a classe política. Por quê? Porque é um tema que todo mundo perde. Se você vai a favor, você ganha um lado, mas você perde o outro. Se você vai contra as suas manifestações... E assim, veja que negócio interessante. É muito difícil a gente pensar isso para um político. Todo mundo tem muito aquela visão caricata do político, de que o político, na verdade, é sempre duas caras, né? Se você está dizendo aqui, ó, eu sou da... Eu adoro lembrar desse fato, porque é muito engraçado. Tinha um rapaz que ele vendia picolé, essas coisas, na Fonte Nova. Todo jogo que chegava lá, ele estava lá vendendo. O jogo que era só do Bahia, ele estava com a camisa do Bahia. O jogo que era só do Vitória, ele estava com a camisa do Vitória. Aí um dia eu fui perguntar, qual é o seu time? Ele falou assim, quem é o que está jogando? Assim, ele foi para lá para vender, ele não foi para lá para trabalhar. Isso. Ele está ali para fazer o quê? Ele está botando a camisa do Bahia para que todo mundo olhe para ele. Bahia, vem cá, opa, tô aqui, vamos lá. Político, nós temos uma visão, às vezes, muito preconceituosa, onde a gente acha assim, a gente coloca que todo político é uma pessoa descarada. Não é assim. Não. Nós temos muita gente séria, nós temos muita gente comprometida. Mas, infelizmente, alguns fazem coisas erradas e o grosso acaba pagando, né? O geral acaba pagando. Nos judiciários também acontece muito, mas numa perspectiva ainda pior. Porque qual é a grande questão? Quando você pega uma pessoa do legislativo e ele diz a você assim, esse tema é um tema que não vai passar, é porque ele já sentiu a temperatura dos colegas dele. Ele já sentiu que aquilo ali não vai adiante. Então o que eles fazem? Eles simplesmente minam aquilo ali. Diz, ó, manda para uma comissão, aí a comissão vai ver e vai fazer. Pega aí poeira. Esquece. Aí aparece o novo problema do momento, aí toma as manchetes de jornal, aí abre uma CPI para falar daquilo, aí você já esqueceu aquela outra questão que está por lá, não sei o quê. No judiciário hoje, tirando o Supremo Tribunal Federal, nós temos uma das figuras institucionais mais efetivas hoje, talvez, que é o Conselho Nacional de Justiça. Sim. Em cima do pescoço da galera, né? Nós temos pessoas valorosíssimas no CNJ. Julgadores extremamente qualificados e também extremamente severos. E comprometidos com uma melhora de judiciário de maneira Sua real, Excelência, né? o ministro Luiz Salomão, que é o corregedor nacional hoje, é um dos caras que mais tem capacidade hoje de fazer esse tipo de coisa, porque você vê, o cara é um trator para trabalhar. Agora, em determinados momentos, é óbvio que você vai dizer assim, pô, passou do limite. Mas, no geral, você vê coisas assim que você fica impressionado com a capacidade disso. Você está falando de um órgão que tem 15 conselheiros para lidar com o problema do Brasil todo. Sim. O único tribunal que não tem supervisão pelo CNJ é o Supremo. Até os tribunais superiores são passíveis de avaliação e fiscalização pelo CNJ. Os cartórios extrajudiciários são fiscalizados pelo CNJ. E o CNJ faz um trabalho hoje de conscientização, de punição para quem é devido, e muitas vezes também de educação, de demonstração, e também muitas vezes de mostra, isso aqui também está excessivo, peraí, não é dessa forma. Né? Há uma jurisprudência firmada hoje, por exemplo, no CNJ, que analisar se o juiz está decidindo certo ou errado não cabe ao CNJ. Claro. Que é função jurisdicional. Da mesma forma que você dizia, porque o juiz está demorando demais. Morosidade hoje é um dos problemas mais severos que se tem. Por quê? Porque quando as pessoas tentaram transformar o CNJ numa espécie de instância recursal derivada, ele disse, não é para isso que eu sirvo. Eu sirvo para você me trazer um caso onde o cara simplesmente se negou a decidir de maneira completa, porque ele quer melhorar a vida de A ou ele quer prejudicar B. Mas se eu pego, por exemplo, uma unidade jurisdicional que tem 20, 30 mil processos de acervo, aí você vai dizer assim, o que é duração razoável de processo num cenário como esse? Vamos trazer a ideia da intolerância religiosa para esse cenário. Se a gente criar uma vara especializada de intolerância religiosa, talvez a gente tenha resultados mais efetivos. Sim. Por quê? Porque você especializa o tema e você verticaliza as questões.
A pessoa começa a ficar mais especializada. Um amigo meu de muitos anos atrás disse assim, especialista é aquele cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. É verdade. E não deixa de ser verdade. Porque você verticaliza o estudo. Então, às vezes, é aquela história. A gente tem pessoas, né? Que eu fico às vezes, embasbacado quando eu vejo isso. A pessoa olha pra sua cara e faz assim, aconteceu isso, isso, isso. Meu tio, uma vez, veio de carro para aqui. Meu tio, ele mora em Minas Gerais. Ele veio de carro para aqui passar o final do ano aqui. Meus avós estavam vivos ainda, ele veio passar o final do ano aqui, porque o aniversário dele é no início de dezembro, ele passa Natal, Ano Novo, depois ele volta para trabalhar. E ele veio de carro. Chegou aqui, o carro dele deu um problema. Ele tem um carro antigo, um Monza, todo conservado, um negócio massa, não sei o quê. Ele chegou aqui, começou a andar, um Monza aí começou a dar problema, não sei o quê. Porra, como é que eu vou arrumar isso aqui, velho? Aí ele pegou, peraí. Aí ligou para lá e falou com o fulaninho, que era o mecânico dele. Aí fulaninho virou e disse assim, rapaz, bote o carro para falar aí, vá. Como assim bote o carro para falar? Ele pegou o celular, botou no Viva Voz, foi para dentro do carro e ele começou assim, vá, pisa no acelerador aí, vá. Troca a marcha aí, vá. Meta o pé aí para poder ouvir o motor. Tá. Bote aí na primeira marcha. Tire, bote a ré. Não sei o que. O carro anda? Não, né? Tá certo. Não sei o que. Faça tal coisa. Tá. Ó, é isso, não sei o que. Você vai chegar aí, vai procurar tal peça, não sei o que. Vai pedir ao cara para trocar isso aqui, vai botar, depois você vai me ligar, você vai ver que vai estar diferente. A gente foi lá, pegou a peça, trocou, não sei o que, botou. Quando botou, que ligou o carro. Batata. Rapaz, eu liguei para ele e falei assim, você é impressionante. Um fenômeno. Só não, meu chefe. São 40 anos fazendo isso. Ele sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Mas naquilo que ele sabe muito. Eu nunca ia fazer uma coisa daquela. Eu ia dizer logo, rapaz, joga esse carro fora, compra outro. Ele disse, não, isso aqui a gente conserta assim, isso aqui é pelo ouvido. Há milhares de quilômetros de distância. E a duração do processo de atuação dele, pela experiência e conhecimento, é muito menor. Né? Óbvio. Aí você vai dizer assim, os mais novos hoje iam fazer o quê? Iam pegar um computador gigantesco, botar o carro, levantar, passar um scanner, botar inteligência artificial, né? Porque a inteligência humana está se perdendo com a inteligência artificial. Para daqui a 30 dias, quer dizer, não conseguir um resultado adequado. Foi mal. Aí o resultado foi mal. Não deu, sabe? Se a gente pensar em inteligência artificial, por exemplo, que é uma coisa muito nova para a gente poder pensar uma coisa dessa, a inteligência artificial é uma ferramenta que potencializa as capacidades que a pessoa já tem. Se você começar a querer entregar para ela fazer as coisas, ela vai, na verdade, passar por cima do criador. E aí perde o sentido. É a lógica da intolerância religiosa. Quando você vê uma pessoa que afirma um fato, dizendo assim, eu tenho o direito de dizer que a outra pessoa é menor por conta da religião que ela tem, porque o Deus que ela diz que é dela não pode ser aceito como um Deus do outro. O que ela está fazendo, na verdade, é passar por cima de uma coisa absolutamente básica. Você só tem condição de falar daquilo que é seu. Eu não posso exigir do outro que mude a visão dele. Da mesma forma que ele não pode escolher o que é melhor para mim. Lembra da história da briga dos meus dois amigos? Cada um sabe de sua dor de barriga. Eles dois estão lá brigando. O que você vai fazer? Eu vou olhar e vou torcer pela briga. Vão continuando aí até a hora de vocês se resolverem. Porque se você se mete, você toma partido de um dos dois. E daqui a pouco é você que está tomando pancada, porque os dois estão achando que você tomou partido do outro e o problema está instalado. A ideia da intolerância religiosa parte por isso. Se a gente pensar, talvez, nessa lógica de legislações que precisam ser revistas de tempos em tempos, métrica de resultados, avaliação de desempenho, mas a punição sozinha não resolve. Mas sozinha, de fato, pouca coisa vai resolver. Talvez o que a gente precise seja, de fato, criar essa situação. Vamos estabelecer metas para ver qual é o resultado que a gente pode achar. Se a gente conseguir diminuir os índices de intolerância religiosa, se a gente tem hoje, por exemplo, sei lá, 1000 denúncias de intolerância religiosa, será que o interessante é diminuir as denúncias ou aumentar a efetividade de enfrentamento? Eu posso diminuir, eu posso melhorar os indicadores simplesmente dificultando os canais de acesso. Você pode melhorar os números da educação no Brasil eliminando itens que são ruins da avaliação. Óbvio. Isso é manipulação. O grande problema se tratando de intolerância religiosa é que a gente vê cada vez mais a concretização de condutas intolerantes com repercussões distintas. Então, por exemplo, você vê a interseção da intolerância religiosa com a liberdade de locomoção. Você vê a violação da liberdade profissional em razão da intolerância religiosa.
é difícil você falar em especificidade de intolerância religiosa, porque sempre a intolerância religiosa, geralmente, sempre é muito pesado, ela vai estar ligada a outros exercícios de direitos fundamentais. Mas, Ive, toda mazela social, ela vai gerar uma repercussão muito ruim. Quando eu digo mazela social, eu estou falando dessas chagas que a gente tem e que a intolerância religiosa é um dos exemplos. E não é nem talvez o mais corriqueiro. É verdadeiramente um dos que mais dói, talvez. Né? Socialmente falando, talvez seja um dos que mais dói. Porque, imagine, vamos fazer um paralelo que, para mim, talvez seja muito, muito fácil da gente perceber isso. Se você vai ser julgado pelo amor que você tem a outra pessoa, você vai ser julgado por tudo. Quando uma pessoa mede você pelo seu companheiro ou pela sua companheira, porque você dorme com alguém A, B ou C, você vai ser chamado de, desculpa, vagabunda, galinha, pederasta. As pessoas adjetivam os outros com uma facilidade tamanha. Sim. Porque ser pedra é muito mais fácil do que ser vidraça. O que acabaram de fazer agora, há pouco tempo atrás, no sentido de, eu encontrei uma pessoa que está lá com o torso, que está lá com as contas dela, que está lá no mercado, e aí a pessoa está dizendo que é absurdo. Porque... O que ela tem a ver com isso? Uma pessoa está lá no mercado fazendo a compra dela, vai passar pelo lado, e ela tem lá suas contas andando para um lado, a outra pessoa vai passar para cá com a Bíblia dela na mão. Basta você seguir sua vida. Mas não. As pessoas acham que por conta da liberdade religiosa, ela tem o direito de admoestar a outra pessoa. Ou seja, ela tem o direito de violentar a individualidade do terceiro. Na verdade, a liberdade religiosa é a imposição do dever de abstenção em relação aos demais. Você falou tudo. Ponto. Mas a questão, aí vem uma coisa muito complexa, né? No mestrado hoje lá em Direito da UFBA, no mestrado e no doutorado, minha linha de pesquisa, conheço, né? Minha linha de pesquisa é sobre deveres fundamentais. Sim. Por quê? Porque todo mundo sempre fala dos direitos fundamentais e poucas pessoas pensam nos deveres. Pensam nos deveres. Por que é importante estudar dever? Para isso que você acabou de colocar agora. Na imensa maioria das vezes, como produto da ideia da redemocratização, como a gente precisou soltar muitos fogos e colocar os direitos fundamentais muito lá em cima para poder dar a eles a visibilidade que eles não tiveram nos anos passados, o que acabou acontecendo? Nós criamos para algumas pessoas a falsa impressão de que só tem direito. Que não existe dever. É verdade. Porque dever nada mais é do que a retribuição social que você vai dar daqueles direitos que você vai ter. Se eu tenho um direito fundamental e eu quero que esse direito só seja tutelado para mim, esquecendo de que eu tenho de respeitar o dos outros, em determinado momento, alguém vai fazer a mesma coisa contra mim. Sim. E aí o caos jurídico, o caos social se instala porque o caos jurídico já está instalado. Na verdade, eu queria fazer uma provocação, mas eu acho que a gente vai desembocar numa coisa que é muito mais complexa. O grande problema é que essa pretensão de sobreposição de crença e de religião está intimamente ligada com questão de raça. Sim. E com questão, né, de qual crença, né? De onde vem a crença, né? Veja, talvez seja uma das coisas mais inegáveis que a gente pode ter. A intolerância religiosa, ela tem um envolvimento necessário com a questão do racismo, Sim. com a questão Claro. do sexismo, com a questão até do etarismo mesmo. Porque, por exemplo, quando as pessoas falam, por exemplo, das religiões de matriz africana, elas muitas vezes não sabem algumas coisas que são essenciais para entender isso. Por exemplo, a religião de matriz africana, ela tem como base os elementos da natureza. Por isso, inclusive, que os templos não são tão relevantes em relação às religiões de matriz africana. Boa parte deles acontece no templo. um Até espaço, porque o templo é o lugar. Não, o templo é um orixá, Exatamente. por exemplo. Existe um orixá chamado templo. Por quê? Porque eles cultuam essa realidade. Então você pode ter uma manifestação religiosa, espiritual, de determinadas religiosidades que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o templo, não tem nada a ver com o lugar. Elas são feitas onde uma pessoa estiver. Uma pessoa ali pensando bem de alguma forma, aquilo ali é uma manifestação religiosa. Agora, se você passa ao longo do tempo fazendo com que uma determinada religiosidade seja tida como algo demonizado, na acepção da palavra, algo ruim, você cria a crença de que tudo que vem daquela religião é algo que não pode ser admitido, é algo antissocial, é algo até criminoso.
A capoeira já foi criminalizada. Sim. Por que a capoeira foi criminalizada? Porque a capoeira era uma dança que virou um jogo, que virou uma forma de defesa pessoal, mas que era a forma de defesa pessoal dos escravizados. É para aquela história. Não são todas. Nenhuma das manifestações de religiosidade e espiritualidade tem só prós ou só contras e ponto final. Na Igreja Católica não tem só padre pedófilo. Claro Nas que não. igrejas evangélicas não tem não. só bispo que quer o dinheiro dos outros. No candomblé não tem só gente que quer fazer bopa para prejudicar ninguém. Com certeza Você tem digamos assim, que o vitral ele é muito mais variado do que as pessoas que praticam intolerância religiosa gostariam de entender. Da mesma forma, Rafa, me perdoe, Perfeito. da mesma forma que o oposto também é verdadeiro. Não existem só os alecrins dourados também. Sim. Não existem só as pessoas completamente virtuosas. Claro. Porque todo pai de santo é sempre fantástico, maravilhoso, quer sempre o bem de todo mundo. Porque todo padre, na verdade, é uma pessoa que é muito próxima de Deus. Na verdade, ele é uma reencarnação quase por aqui. Porque todo pastor, na verdade, é um cara que de fato consegue levar as suas ovelhas a um rebanho. Não. Tudo é produto cultural. Religiosidade é produto cultural. E produto cultural é coisa criada pelo homem. E se é criada pelo homem, é falível. Por definição. Por definição. Por definição. Não dá para você pensar essa ideia sem levar em consideração a falibilidade humana. E quando você fala de falibilidade, você está falando de falibilidade em vários níveis, inclusive de caráter. Você tem pessoas, por exemplo, que vão se empolgar com um título religioso e vão usar esse título religioso para o bem e outras vão usar para o mal. O que é que você chama de bem e mal? Pensando no aspecto do dever social, do dever coletivo. Sim. Você tem, por exemplo, um padre como aquele que hoje pontifica lá em São Paulo, Sim, eu sei. que vai pra rua, Que que cuida cuida das dos- pessoas, não sei o quê. Eu esqueci o nome dele agora especificamente. Aquele senhor, por exemplo, é uma referência muito grande da Igreja Católica. Mas nem todos os padres vão chegar àquele nível dele, Sim. né? Você vai ter outros padres, por exemplo, que fazem trabalhos fantásticos com comunidades que eles têm por ali, dentro do limite do que ele pode fazer, com o orçamento que ele tem, com as pessoas que ele tem por ali. Você tem outros padres que, infelizmente, vão pelo descaminho. Vão se aproveitar, vão pegar dinheiro de dízimo, vão fazer essas coisas, vão para pedofilia, vão se aproveitar da condição deles disso. Isso acontece só na Igreja Católica? Claro que não. Isso acontece na Umbanda, isso acontece no Candomblé, isso acontece no Espiritismo, isso acontece nas igrejas pentecostais, nova pentecostais, isso vai acontecer em todo lugar. Porque isso é um defeito do homem e não do sagrado. O sagrado é perfeito. Igrejas O são homem feitas de- não. Igrejas são feitas Igrejas são homens. feitas de homens. Verdade. O sacro é diferente do mundano, do profano. Por isso que quando a gente vê aqui no Brasil esse sincretismo que nós temos, a gente precisa compreender bem essa realidade. Nós temos vários charlatões em todas as manifestações religiosas. Agora, alguns chamam mais atenção do que outros. Sim. Né? É, Você vai ter situações, às vezes, que chegam a ser risíveis, principalmente para aquelas pessoas que são iniciadas em certas religiões. Você olha e diz assim, peraí, isso aqui tem uma coisa estranha. tá errado. Isso aqui não é assim. Não é assim, não dá para ser dessa forma. Né? Não bate essa situação que está sendo colocada. Porra, velho. Eu tô com vontade demais, assim. Eu também, mas já deu agora o horário. Eu queria só marcar a próxima, porque... Vamos fazer a parte 2. Porra, Vamos marcar- porque, vamos marcar até porque eu acho que A missão continua. a ponta de novelo que Ivi puxou aí, a gente não pode deixar de... Próximo a gente fala sobre de- racismo. De abordar. A gente faz a parte né? 2. Né? Puxar para esse lado, porque intolerância racial é ainda mais presente do que a intolerância religiosa. É um complemento. É um complemento. Nefasto, Tão mas juntos, né? Porra, velho, só tenho a lhe agradecer. Obrigado. Foi Eu que agradeço. como esperado, foi top. Eu que agradeço aí. O que vocês precisarem, por estou isso que sempre à ele é disposição. gigante, né? É verdade. Pois é, tá vendo? Engraçado que agora eu tenho uma camisa do Bahia que o nome até é gigante. A galera fica falando, ô gigante, sei o que. E aí, tudo bem? Eu gostei Assumiu, disso, né? assumi de Assumiu. vez, né? Minha mulher me chama de gigante, por que eu não vou aceitar o coisa dela? Ah, vai. Minha Tá mulher me valendo. chama de gigante. Minha filha ainda não me chama, mas me olha como algum gigante. momento Então, em vai- algum em algum momento momento vai vai chamar também. Pronto, aí, tá bom, tá tudo beleza. Velho, obrigado mesmo. Nada, eu que agradeço. Vamos adiante, vamos marcar de fato a próxima Parte vez dois. agora. Fazer o podcast semanal, fazer uma semana de podcast, na verdade, vai Ó, fazer pra vários você dias. que espera o parte 2, dá um like aí, velho. Pede aí a gente. Como é que você fala? Solidariza, dá um like, como é? Larga um like. Vai. Larga o bate like. sininho, Já, larga o Joaquim fala larga o like, like. Larga o like. Larga o like, ativa o sininho, faz a inscrição. Ivi, obrigado também por estar aqui. Você vai estar aqui semana que vem? Vou, Duvido. firme e forte. Galera, Promessa essa semana feita do pra ser podcast Aula quebrada, né? Esse é mais o podcast Aula Extra. Semana que vem tem mais. Um abraço, tchau, valeu.